Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que através dos canais de áudio, vídeo e texto levam para você as experiências em meditação compartilhadas por nossos convidados, nossas convidadas, para você se inspirar a iniciar nas práticas de meditação ou para você que já iniciou e quer avançar, quer se aprofundar na meditação. Meditantes Podcast Experiências em Meditação tem um excelente conteúdo compartilhado por nossos convidados e convidadas, que todas as semanas, todos os dias, se você procurar na internet, você acessa as informações e os compartilhares desses especialistas em meditação. Então vamos ao nosso bate-papo de hoje, e o assunto é missão de vida. Para você que está se perguntando, ou para você que quer descobrir a sua missão de vida, para você que já tem uma ideia de qual é a sua missão nesse tempo e espaço, vamos ver com um especialista de hoje se a meditação pode nos apoiar e pode te apoiar a encontrar ou avançar ou realmente viver a sua missão de vida. Então vamos ao nosso bate-papo de hoje. Vou trazer aqui ao nosso palco do Meditantes Podcast, Dr. Maksuri, Dr. Mauro Press Maksuri, grande amigo. Boas-vindas ao Meditantes Podcast. Gratidão, Shantiram, pela oportunidade. Olá a todos. Missão de vida, meditação, o que tem de relação, né, uma com a outra? Será que a meditação nos apoia na missão de vida? Será que a nossa missão de vida é levar a meditação para as pessoas? Vamos nessa conversa aí que a gente vai descobrir ao longo desse bate-papo. Mas antes de a gente falar de missão de vida, vamos falar um pouquinho, né? A gente quer ouvir um pouquinho, Maksuri, da tua experiência com a meditação. Quando que você iniciou? Como que é a tua jornada de vida? Como que a meditação surgiu na tua vida? Qual foi o gatilho, ou qual foi a ideia que fez você chegar a conhecer a meditação e praticar a meditação? Quando o Shantiram falou, eu vou te perguntar do teu histórico com a meditação, eu fiquei tentando lembrar como é que começou isso na minha vida, né? Uau! Nesses 56 anos. Né? E eu acho que primeiro eu tive as experiências de meditação, mas não sabia que era meditação, depois que Porque eu lembro assim de realmente ir atrás do tema da meditação, acho que aos 17 anos na faculdade, no primeiro ano da faculdade de medicina. Uhum. Mas eu lembro assim de estar criança, por exemplo, num centro espírita, meus pais me levaram, a gente estava recebendo passes, e de repente entrei num silêncio interno que a mente parou e eu ficava só na presença aqui agora, escutando esse silêncio, sentindo uma paz muito grande. Uhum. E várias vezes, mas eu não sabia que isso era meditação. Lembro quando eu era menor ainda, que eu ganhei um relógio Cuco, que era uma coruja. E o reloginho ficava com os olhos da coruja para lá e para cá, fazia tic-tac, tic-tac. O barulhinho de tic-tac conforme os olhos. E eu ficava na frente dessa coruja, em silêncio, sem pensamento, só escutando o tic-tac e olhando para a coruja. Muitos anos depois, que no xamanismo, eu descobri que a coruja é um dos meus animais de poder. Um dos espíritos animais que me acompanham. Mas assim, bom, desde criança eu adorava o livro Fernão Capelo Gaivota, que tem a ver com isso, né? Mas eu não sabia que era meditação. Então, quando eu estava, acho que com 17 anos, que eu comecei a ler Castanheda, do mestre Dom Juan, tal, e de xamanismo, e Osho, lá da Índia, Osho Rajneesh, e aí sim comecei a entender isso da meditação, intelectualmente, né? E as técnicas e tal, e foi tão intenso que eu tive vontade de ir para a Índia, lá na comunidade do Osho, e meu pai ficou assim, não, que loucura é essa? Não vai para a Índia não, porque lá tem muita pobreza, que não sei o que, imagina. Muitos anos depois que eu fui para a Índia, eu já fui umas 3 vezes e vi a pobreza, mas também vi riqueza e, sobretudo, a riqueza espiritual da Índia, né? Uhum. Então, muitos anos depois, cheguei
a ir numa expedição do Condor Blanco com o Surjava Solar e a Sol Devanita, e a gente teve uma semana com o Dalai Lama, um curso de meditação com o Dalai Lama. Fantástico, né? Uhum. Então, eu lembro que na faculdade de medicina, eu estava dando plantão numa ocasião, e eu tinha muita alergia a mofo, ácaros, etc. E tinha lá um quartinho que ficavam os estudantes de medicina, enquanto não ia lá, estava de plantão e não era chamado no pronto-socorro, a gente ficava num quartinho que era úmido, cheio de mofo, pequenininho, tinha só 2 beliches, um banheiro, e ali me atacava sempre a rinite. E eu estava ali, e aí eu comecei a sentir dor de garganta e um pouco de febre. Eu falei, meu Deus, fiquei doente no meio aqui da experiência do pronto-socorro, não posso ficar doente. Então eu falei para o meu corpo, você quer ficar doente? Então fique rápido, o mais intenso possível e que isso passe logo. E aí minha febre foi ali a 40 graus de temperatura e tal, suei um monte, suei, ficou lá, chegou num pico, e aí ela começou a aliviar, e quando aliviou, e eu abri os olhos, aquele quartinho era bilhões de pontinhos de luz vivos. Eu não vi paredes, eu vi tudo luz, tudo. E era um amor, uma presença amorosa que eu acessei ali. Daquele dia em diante, a alergia àquele quarto sumiu, desapareceu. Uhum. Eu experimentei a presença sagrada em todos os átomos, algo assim, mas não entendia direito o que estava passando comigo, só tive experiência ali. Numa outra vez estava lendo a autobiografia do Yogi, lá do Yogananda, e o Arunachala, que é o nome da montanha sagrada do... Como é que ele chama? O Ramana Maharshi, Yogi da Índia. E aí entrei num outro estado e me senti a montanha, tive uns segundos de experiência em cada um desses livros, né? Então, tinha algo que na época eu não sabia, que vem das práticas de outras vidas de meditação, é como retomar algo. E aí, quando eu estava já formado médico há 2 anos, estava formado, faz uns 31 anos atrás, eu conheci Surjava Solar, né? Que é o meu mentor raiz, meu mestre raiz, nesses 31 anos. Então, conheci ele, e quando eu olhei para ele, eu senti o campo magnético de alguém que medita muito, que consegue à vontade entrar num estado de meditação e sair quando quiser, né? Então, é um silêncio, é uma paz, ausência de medo, de ansiedade, é um estado de presença total, né? Então, eu experimentei isso ali na presença dele, nossa, que coisa estranha, né? E uma familiaridade, porque é o Darshan. Eu reconheci que ele já era em outras vidas, né? Meu mestre, meu mentor de meditação, de evolução, tal, e aí foi aquela coisa, né? Caramba, encontrei o meu mestre, né? Então, quando eu era criança, eu olhava o seriado do Kung Fu, que tinha lá o David Carradine, o Kung Fu, e ele meditava, e eu tinha 6, 7 anos de idade, e ele lembrava do mestre que ele foi treinado, e eu, quando eu era criança, eu desejava um dia ter algo assim, mas eu não sabia se seria possível. Eu pensava que os mestres já eram do passado, não existia mais mestre real, assim, atualmente, de carne e osso, entende? Então, ali, 31 anos atrás, começo a receber o treinamento do Surjava, muitos treinamentos, né? Então, uma memória que eu tenho, a gente estava no México, fazendo um acampamento nas montanhas, em frente ao Ixtaccíhuatl, que é a montanha sagrada do México, que é, né, a Princesa Adormecida, e o Popocatépetl, que é o vulcão, então é um guerreiro que protege a Princesa Adormecida, tem lá uma lenda. E a gente estava lá nesse acampamento e eu estava de aprendiz de instrutor. E ele chamou os instrutores e eu fui junto. Ele falou, vamos meditar, sentem aí
coluna reta, né? Quem puder, posição de lótus ou semilótus, né? Presença do sol, visualizem o sol. E ele falou uma frase que ficou muito marcada, ele falou, qualquer pensamento é lixo. Não deem atenção nenhuma. Ele não falou para combater ou tirar os pensamentos, porque, claro que isso só reforça, né? Ele só disse, não prestem nenhuma atenção nos pensamentos. É como lixo agora. O foco está na presença do sol. Era de dia, estava a presença do sol. E eu entrei nesse estado de silêncio, né? E não é que não havia pensamentos, mas eu consegui ficar tão focado ali no sol que os pensamentos se distanciaram. Eu não escutava. Né? Bom, aí depois que eu comecei a receber disciplinas para fazer. Disciplinas do Caminho Condor Blanco, que vem do xamanismo andino. Isso já foi trazendo convidados. Então, vinha lá os xamãs da Sibéria, disciplinas siberianas. Vinha lá xamãs Lakota dos Estados Unidos e Canadá, disciplinas Lakota. Aí depois larguei os consultórios, o hospital, viajei 1 ano com um xamã mexicano, disciplina do xamã mexicano. Então, eu passei várias etapas diferentes. Só que o que eu fui aprendendo, depois com lamas, rinpoche, mas o que eu fui aprendendo no Caminho do Condor Branco é que a meditação é o terceiro passo. Que a gente não deve meditar sem antes se purificar e proteger. Por quê? Porque se a gente não se purifica fisicamente de toxinas físicas, de inércia, preguiça, energias densas, pesadas físicas, doenças, emocionalmente, de emoções negativas, venenosas, pesadas, conflitivas, de pensamentos pessimistas, tristes, ou de raiva, ou de medo, preocupações, estresse, e crenças arraigadas e fanáticas, dogmáticas, religiosas, ou de descrença, de fanatismo ou de aversão. Se a gente não limpa tudo isso, a meditação vai estar contaminada com isso. Não vamos conseguir meditar. Mas se a gente se purifica, facilmente a gente entra em meditação, porque é um estado natural. Quando a gente é bebê no ventre materno, a gente passa 9 meses em meditação. Exato. O bebê, quando nasce, está ali em estado de meditação. Só não tem consciência disso. Mas está aí natural. A meditação que a gente precisa aprender é voltar a esse estado e consciente disso. Proteção, porque quando a gente medita, a nossa energia fica aberta, vulnerável, sensível, a gente fica muito sensível. Aí a gente percebe coisas que a gente não percebia antes. Então, a gente precisa de uma proteção e estrutura até para aguentar, porque conforme a gente medita e vai elevando a frequência, a gente começa a sintonizar com seres mais evoluídos, começa a sintonizar, inclusive, com o nosso próprio ser superior, e se a gente não tem a estrutura, fica louco. Fica louco. Precisa ter isso. Por isso que meditação é uma das coisas mais delicadas. Não pode ser qualquer tipo. E tem gente New Age, né, que aprende uma coisa, depois aprende outra coisa, faz uma coisa, faz uma salada de fruta. E isso é melhor não fazer do que fazer. Na tua experiência, para avançar mesmo, para aprofundar na meditação, é importante o mestre no caminho? Imagina o seguinte, meditação, para quem não sabe, não é relaxamento, embora seja necessário estar relaxado. Não é prestar atenção, embora seja necessário estar atento. Não é concentração, embora seja necessário se concentrar.
A meditação é ir além do ego. Uhum. O ego é o barulho da mente que não para de falar, de pensar, de opinar. Inclusive tem mais do que um ego e os egos ficam conversando entre si, brigando entre si, etc. Por exemplo, o lado racional e o lado emocional. Uhum. Por exemplo, o ego criança, o ego jovem, o ego adulto, o ego velho ou ancião. O ego masculino, o ego feminino. Nosso ego corporal, o ego emocional, o ego mental, inclusive ego espiritual. Mas ego são falsas identidades que deveriam servir a essência, mas que não querem servir. Passam a governar a mente. Então, a meditação é você identificar isso e se desidentificar dos egos para descobrir o ser por trás dos egos. Então, a gente estando no ego, como é que pode sozinho ir além do ego? Pois é. Então, o que é um mestre? Alguém que foi além, soube como ir, porque, é como eu falei, a gente pode entrar no espaço de ser, do silêncio, mas não sabe reproduzir isso, não sabe como se chegou aí. Foi um presente, um satori. O mestre tem mestria nisso. Em parar o mundo, conectar com a essência, com o ser e com os outros seres superiores, já que mesmo o nosso eu superior e os eu superiores dos outros, se vai mais além, é um só ser, todos, todo o universo, é um só ser. Pode chamar de Deus, de tal, de yoga, o que você quiser. Então, essa conexão é a quarta etapa. A terceira meditação. A meditação é o estado mental para, então, a gente transcender e conectar com esse superior que faz a gente renascer. É a etapa de transformação, que é a quarta etapa. A iluminação, como se diz. A liberação, o despertar, a liberação do sistema da Matrix, do Sansara e toda essa questão. Então, nós estamos falando de algo muito mais profundo do que a maioria das pessoas acha meditar. Acho que é só fazer assim, pronto, meditei. Eu experimentei nesses anos muitos tipos. Hoje, por exemplo, criou várias meditações, porque ele falou assim, os ocidentais têm muita dificuldade de parar, fechar os olhos e meditar. Ainda mais, por exemplo, o Zen budismo, que é frente a uma parede branca e ficar ali, sem nada. Então, o Osho adaptou e criou meditação ativa e depois essa passiva. Então, ativa, você está em ação. Então, você dança, 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 até é energia, né? Até essa energia, o corpo se liberar das travas, você suar, purificação, até a energia fluir, você sair do racional, e aí, meditação passiva, que é a verdadeira meditação, porque aí você deixa o corpo aí e voa mais além. Tem gente que é voado, o que precisa é enraizar no corpo para cumprir sua missão, para experimentar a vida, não encarnou totalmente. Esses não precisa meditar. Primeiro tem que encarnar, aí depois meditar. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu lembro que eu estava desadaptado da minha família. Eu olhava para os meus pais e pensava, eles não são meus pais. São agora, mas meus verdadeiros pais não são eles. Eu lembrava quem era. Eu sentia esse corpo aqui é uma caixa, está me apertando, eu sou muito maior que esse corpo. Eu tinha 7 anos de idade e eu lembro de olhar pela janela e ter vontade de saltar. Só que tinha grades, mas me vinha assim, eu não estava feliz. E aí eu sentia uma presença invisível e escutei na minha mente, você tem que decidir se você quer essa encarnação ou não. E algo dentro de mim respondeu, eu quero. E a partir daquele momento, fiquei bem no meu corpo, reconheci meus pais bem como meus pais, encarnei. Ali foi quando eu encarnei. Entende? Então, o fato de nascer fisicamente não quer dizer que você está encarnado totalmente. Entende? Então,
tem gente que tem medo da experiência da vida encarnada. Então, digamos que a sua meditação ativa é conectar com o corpo, ter a experiência. Porque aí vem as crenças que religiões puseram, né? Por exemplo, o corpo é pecado, é impuro. O sexo é pecado, é impuro. O dinheiro é pecado, é impuro. Então, as coisas materiais são pecado, são impuras. E essa é uma interpretação equivocada. O corpo não é nem bom nem mal, o sexo não é nem bom nem mal, em termos morais. Sexo é uma energia que dá vida, de criatividade, de preservação da vida e de criatividade. O dinheiro é um instrumento simbólico de trocas. O corpo é o nosso templo, instrumento da alma aqui para a experiência humana. Não é nem bom nem mal, depende do que a gente faz com isso. Exato. Entende? Então tem gente que vem do mundo espiritual e não aceita encarnar. Peraí, então ficasse no mundo espiritual? Então, encarna, experimenta. Uma vez eu estava com o Lama Dorje, a gente estava comendo comida muito gostosa. E uma pessoa falou, nossa, Lama, eu pensei que os lamas não pudessem, né, desfrutar de um banquete assim, e comer pouquinho, ficar em jejum. E ele sorriu e disse, quando não tem comida, feliz em jejum. Quando tem boa comida, feliz desfrutando da comida. Entende? Então, por isso, nesse ponto, eu me identifiquei mais com o budismo. Eu me identifico muito com os ensinamentos do Cristo originais, mas essa desvirtuação que fizeram, você não pode desfrutar do prazer dos sentidos. E eu era super reprimido, então também tive que desbloquear minhas repressões para estar em paz com o meu corpo, para o meu corpo me deixar em paz e meditar. Uma das experiências mais maravilhosas foi nas 5, 6 vezes que eu fiz a busca da visão, Vision Quest, Humble Shayap, que é de ficar no bosque, o xamã te põe lá no bosque, cuida de você energeticamente, você está em jejum de comida, de bebida, de água, de eletrônicos, é você com o bosque por 4, 5 dias e noites. Ali eu tive profundas experiências de meditação, porque a meditação se traduz por familiarização. Então, na medida que você usa os sentidos internos, contemplar é usar os 5 sentidos externos, contemplar fora. Meditar é contemplar dentro, com sentidos internos, e você vai indo dimensão a dimensão, da mais densa para mais sutil. E aí vão tendo experiências, que pode ser, por exemplo, uma vez, depois de um temazcal, um kainap, eu entrei num estado de orgasmo físico, e era assim, todas as minhas células pulsavam de felicidade, e o que eu fiz foi uma sauna indígena, mas na hora que eu saí, era tanta purificação e energia da natureza, todo o corpo estava em êxtase, era uma meditação. Teve outra vez que eu estava lá no bosque, na busca da visão, e um beija-flor apareceu, e meu coração se abriu, e eu entrei num estado sentindo o coração cheio de amor, de compaixão, de bondade, de luz. Uma vez que eu fiz um curso com o Sufi, que também entrei nesse estado, e várias vezes, então, é uma meditação mais emocional. Teve outras vezes que eu entrei num estado que a mente, tudo é claro, e a intuição sabe das coisas. Teve uma vez que uma pessoa, a gente estava na montanha, e Sujava pôs centenas de pedras polidas lá dos Andes, né, pedras como pingentes, tinha umas 200, 300 pedras em exposição, e chegou uma pessoa e falou assim para mim, Maksuri, adivinha qual dessas pedras é que Sujava escolheu para mim? Em 1 segundo eu peguei uma delas e falei, essa. Ela falou, essa. Depois eu fiquei assim, como é que eu sabia isso? Tinha 200, 300 pedras, mas isso é um estado de meditação, você recebe a intuição. E tem outros estados, em que eu saí do meu corpo físico e fui saindo de vários corpos e conectei com o sol. Então, são distintas experiências que a gente pode ter nesse
campo de meditação. Mas se a gente não medita, se a gente não tem energia pura, muita vitalidade, energia pura, estrutura interna psicológica e física, proteção, e entrar em silêncio, onde a gente está relaxado e alerta para dentro, não acontecem essas experiências. Se acontecer alguma, é um presente por um instante, mas a gente não sabe como voltar lá, não tem treinamento. Os mestres dizem assim, existem muitas técnicas de meditação. Experimente, de preferência, porque para experimentar são milhares de técnicas e de tradições diferentes, por isso que é bom ter um mestre que vai ver o teu tipo de mente, de corpo, para te dar direto qual é a meditação para você, para o teu sistema. Economiza um monte de tempo e energia. Mas depois que você aprendeu a entrar em meditação, você solta a técnica, não precisa mais da técnica. Essa dica é bacana, é interessante, né? Maxuri, aproveitando que você está falando das experiências, tem mais alguma experiência que você poderia compartilhar, já aproveitando essa linha de lembranças, de pensamentos, de raciocínio? Tem uma vez uma experiência assim. Fazia uns 2, 3 anos no Condor Blanco, no caminho Condor Blanco. Caminho dos 4 elementos. Eu estava no início, né? Já faz 31, eu estava no início. E aí, estava lá na montanha nos Andes, ia ter um workshop, porque muitos workshops são mais suaves, tranquilos. Mas tinha um lá que era, olha, esse não é para qualquer um. Esse é para gente que quer se superar e enfrentar grandes desafios. E eu estava cansado de viver com preocupação, com insegurança, com medo, com preguiça, com etc. Eu falei, eu quero algo radical. Eu preciso de algo radical. Eu vou fazer esse workshop. E fui sem... Não falavam o que era. Uhum. Era na base da confiança. E era uma técnica, nesse workshop, uma técnica que vinha dos índios Lakota, que se chamava Círculo do Índio. E ela consiste em você se sentar no chão, na terra, e tem que ficar imóvel. Se você se mexer, o instrutor te tira da prova, não passou a prova. Uhum. Hoje em dia não se faz mais essa... Isso era 30 anos atrás, que era a época mais guerreira, eu acho, né? Mais assim... Hoje em dia as pessoas não têm essa estrutura de surjava, né? Então tudo é mais adaptado, é mais lounge. Uhum. Mas naquela época, essa é uma experiência. Então, falaram, você tem que ficar sentado imóvel por várias horas, né? Alguns minutos. Se mexer, a gente te tira da prova. Cada um vem dado, então a gente não via os outros. Uhum. A questão é que eu não fazia alongamento, yoga. Eu era aquele médico que era os livros, os conhecimentos e o trabalho, né? Já tinha feito 2 pós-graduações, uma em homeopatia, outra em psicologia junguiana, muito teórico. Então, meu corpo, na hora de sentar e manter coluna reta, abrir as pernas, né, entrelaçar e deixar os joelhos, não conseguia quase abrir. Vamos ver. E fiquei lá. Cara, começou a me dar uma dor depois de um tempo. Uhum. Mas me deu uma dor. Só que eu não queria ser dispensado da prova. Eu não queria desistir. Eu queria ir até o final. E mesmo com dor, eu fiquei lá aguentando. Fiquei lá aguentando. Aí, chegou uma hora, eu comecei a respirar muito profundo para aguentar aquela dor. Eu não conhecia a técnica de renascimento, de rebirth. Uhum. Depois que eu soube, eu entrei em rebirthing, eu hiperventilei. Então chegou uma hora que eu comecei a sentir formigar o corpo inteiro e ondas de energia que formigavam. E chegou uma hora que a dor desapareceu. Cheguei num limite que fui além daquele limite,
e desapareceu a dor. E eu tinha hiperventilado tanto que eu parei de respirar naturalmente. O corpo parou de respirar. Então, eu parei de respirar, a dor parou e veio aquele silêncio. É como se caísse sobre mim aquele silêncio. E eu sentia só um turbilhão de energia entrando pelo chakra coronário e me atravessando. Depois eu vi uma foto que tiraram, e nesse momento eu não sabia, surgiava atrás de mim, de pé, eu estava sentado, e ele estava com uma mão assim recebendo do universo e a outra em cima do meu chakra coronário me transmitindo energia. Eu não sabia. Só que algo muito legal é que nesse momento que entrei no silêncio, nessa paz, eu comecei a escutar outros perto gemendo de dor. Comecei a escutar os passarinhos cantando, o vento, a sentir o calor do sol. Então, aí eu percebi, sem pensar, mas me dei conta em um instante, como eu estava autocentrado no meu ego, no meu corpo, no meu drama, minha dor, e não conseguia prestar atenção no mundo. E ali, percebi o resto, o universo, né? E me veio uma experiência, Shantihan, meio que vendo um pouco, e sobretudo sentindo bastante, a presença de um círculo de todos os mestres e mestras de luz do nosso planeta. Era uma irmandade de mestres e mestras, e eu senti o amor que irradiavam para a humanidade, para o planeta. Era tanto amor que eu comecei a chorar. Era assim, um amor descomunal, maior que o amor de mãe, que é enorme. É um amor por todos os seres, né? Do Bodhisattva, da Bodhisattva. E naquele momento me veio uma humildade, eu senti minha pequenez e só pedi internamente, por favor, me deixa servir vocês de alguma forma. E até aqui, essa foi a experiência. Que legal, que bacana. Gratidão por esse compartilhar. Que foi? Gratidão por esse compartilhar, é maravilhoso. São experiências profundas que vão além do que se conhece por meditação tradicional, né? Pode-se ter a experiência de meditação a qualquer momento, em vários momentos, principalmente nesses exercícios profundos de silêncio, né? E de entrega, né? De entrega. Okay. Qual é a relação que tem meditação com missão de vida? Tem gente que diz, a missão da minha vida é ter um carro maravilhoso, uma casa, é viajar, minha missão é ter uma família linda, minha missão é fazer PhD. Então a gente tem que distinguir metas de sobrevivência, metas de conforto, metas de reforço do ego e missão de vida, que é outra coisa. Então, as metas de sobrevivência, comer uma comida saudável, ter um estilo de vida saudável. A gente fala, minha missão é estar na natureza, tranquilo. Isso não é missão. Isso é uma meta de sobrevivência, de bem-estar. Uma casa onde você esteja protegido, vivendo bem. Então, tudo que tem a ver com saúde e bem-estar é meta de sobrevivência. Ter um trabalho, ganhar dinheiro. Conforto. Prazer. Além da sobrevivência. Quero sentir prazer, quero desfrutar, quero viajar pelo mundo, conhecer outras culturas, quero comer boa comida. Não é só para sobreviver. Não, eu quero ir na melhor pizzaria da minha... Quero ir para Nova York, não sei o quê, fazer compras.
prazer. Coisas que dão prazer. É além da sobrevivência, né? Inclusive as artes, quero dançar, quero cantar, tocar um instrumento, quero pintar. Metas egóicas é aquela coisa de a importância do ego, né? Então, não, eu quero ter uma empresa que cresça um monte, quero ser bilionário, quero que olhem para minha companheira, meu companheiro, e digam, uau, olha o companheiro daquela pessoa, olha o filho, a filha daquela pessoa, olha o que ela tem, olha o estilo de vida dela, para ser admirado. Uhum. Sujava diz, né? Dinheiro, prazer, poder e fama. Também pode ser pela fama, como eu estou dizendo, ser admirado, ou pelo poder, para poder mandar em muita gente. É a autoafirmação do ego. Uhum. Missão de vida é servir. O ego quer ser servido. Por isso que a missão de vida vem da essência. A essência ama servir. A essência é feliz fazendo os outros felizes. A essência é feliz servindo. Uhum. Né? Nossa alma, nossa essência, nosso espírito. Missão é servir. Só que servir como? Cada um de nós tem certos dons e talentos naturais. Cada um de nós tem um interesse, uma paixão maior por certos temas, assuntos, lugares, pessoas, atividades. E esses são sinais do como a gente pode melhor contribuir. Se a gente entende o nosso mapa dos nossos dons e talentos, nossas paixões, nossas fortalezas, onde a gente mais tem conhecimento, experiência também, e paixão, e interesse, a gente se energiza com aquilo, é a nossa natureza, ali é onde a gente mais pode contribuir. Então, é uma forma de entender qual é a nossa missão. E aí sim, ir clareando, né, que legado a gente pode deixar para o mundo, o que ao longo do tempo a gente pode realizar com essas fortalezas, e ir definindo um sonho, uma visão de futuro. E esses são sonhos que vêm da alma, é uma missão que vem da alma. E quando a gente está realizando essa missão, a gente está feliz. Só que a gente vive num mundo, uma sociedade que não valoriza essas coisas, que até não lhe interessa isso, porque é uma sociedade consumista. Lhe interessa pessoas consumindo, 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 pessoas obedecendo, 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 para uma minoria ser a que mais dinheiro tem, mais prazer tem e mais satisfação do ego tem. Então, o que acontece? Nos deixam sem energia para buscar a missão de vida, como para meditar também. Nos deixam sem estrutura psicológica e física, nos deixam sem consciência. Então, e se a gente ainda descobre a missão de vida, se ela não tem a ver com a nossa profissão, em que tempo a gente realiza? Se estamos lutando para sobreviver, pelo conforto, pelo ego. Então, quando eu aprendi essas coisas, e criei o método Passion and Talents, escrevi meu livro A Era dos Talentos, em 2007, criei o software de teste de perfil de talentos e missão de vida, o MTOL, eu decidi ajudar da seguinte forma, né? Eu entendi melhor a minha missão, porque antes eu estava querendo me encaixar, mas eu era desencaixado. Tá bom, eu sou médico, pós-graduado em homeopatia, pós-graduado em psicologia junguiana, aprendi xamanismo, aprendi meditação, me formei coach em 2 instituições, Master Coach, me tornei professor de oratória, de liderança, de empreendedorismo, marketing digital, aprendi coisas da área terapêutica, da área de desenvolvimento humano e profissional, me tornei consultor de carreira, de projetos de vida, mas fiz curso de palhaço, fiz tanta coisa, mas como é que eu junto tudo isso? Qual é a minha missão? E aí eu fui entendendo
que a minha missão é ajudar as pessoas a compreender sua missão e realizar sua missão no profissional, porque aí tem tempo. Então, além de ser a forma pela qual usa seus dons, talentos, paixões, interesses, sonhos, competências para contribuir, alinhado com seus valores, princípios, né? Seus valores pessoais e princípios universais, e realizar, também tem que dar dinheiro, tem que dar prosperidade. E aí tem muitas crenças, muitas vezes, não posso juntar, ganhar dinheiro com fazer algo que eu amo muito e tenho muito talento e dom, e é uma missão, juntar com isso, aí tem que quebrar uns paradigmas, né? Reprogramar o mindset. Então, me tornei mentor de missão de vida e tudo que eu sei eu uso para isso, né? Então, se é uma orientação de detox, se é uma homeopatia, se é qualquer coisa, oratória, inteligência emocional, palhaçaria, o que seja das ferramentas, é para ajudar a pessoa a meditar. Porque é o seguinte, se a missão vem lá da essência, se a gente está em meditação, a gente reconhece isso. Porque se a gente não está em meditação, ainda que alguém chegue e fale, né, vê a nossa numerologia, uma das ferramentas que eu uso, por exemplo, né, o teste de talentos também, você simplesmente veio e fala, pela tua numerologia, pela leitura do teu corpo, da tua mão, pela grafologia, enfim, tem muitas ferramentas, né, enneagrama, inteligência, tua missão é tal. Se a pessoa está contaminada, tem pouca energia vital, está doente, tem bloqueios emocionais, conflitos profundos, com ansiedade, com medo, com raiva, com tristeza, a pessoa tem pessimismo, tem baixa autoestima, ou arrogância, ou tem insegurança, está estressada, né? Então, ou está com a cabeça cheia de informações e acha que isso é suficiente, como é que vai realizar a missão, que é ideal? Então, eu vou conduzindo nessas etapas de purificação, de proteção, de meditação, só que eu vou dando também uns presentinhos. Então, quando eu falo, pela tua numerologia, teus talentos, tua missão, pela tua grafologia, pelo teste Emitol, vamos fazer uma devolutiva, por tal e tal coisa, e a intuição que está me dizendo, eu vou ajudando ela a montar o quebra-cabeça. Mas tem que ajudar essa pessoa, se é que ela está pronta e madura para isso, a entrar em meditação, porque aí ela se conecta com a alma dela, com a essência dela, e completa esse quebra-cabeça. E vai se sentir pronta para realizar. Porque senão ela vai se assustar, ela vai falar, não, eu não posso cumprir minha missão porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar as contas. Não, é que eu tenho que cuidar do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai. Eu falo, mas que exemplo que você está sendo para o teu filho, para a tua filha, teu pai, de autoanulação? Isso não é amor aos demais. Amor aos demais é você tem dinheiro e também contribui. Você tem amor e aí também contribui. Você tem consciência, conhecimento, experiência, sabedoria e também contribui. Você tem conexão e também você é o centro, você é a prioridade, mas não egoísta de querer tudo para você. Você tem o que você quer entregar. Para você, o que é meditação? Recordar quem você é, de onde vem, para onde vai. Excelente. Qual é a tua missão? Por isso que também, quando você vai se alinhando com teus dons, talentos, paixões naturais, tua missão, teus valores, você vai entrando em estados meditativos. Então, dicas para quem está iniciando em meditação, para quem iniciou e quer se aprofundar um pouquinho mais. Encontre um caminho e um mestre de meditação. Aí você tem que buscar até encontrar e ver a tua afinidade. Porque existem tradições de meditação. Inclusive, no cristianismo existe uma tradição de meditação lá dos retiros de meditação, dos monges do deserto, dos essênios, etc., né? Os franciscanos. Etc. Não a parte religiosa dogmática, a parte
não exotérica, esotérica, passada de geração a geração. Aí é bem difícil, praticamente se perdeu. Francisco de Assis queria encontrar e não conseguiu, teve que buscar no sufismo do Oriente para poder conectar e encontrar. Então é bem raro, né? Madre Teresa de Calcutá teve essa conexão, né? Mas enfim, não o judaísmo, a cabala, não o cristianismo, mas sim essa tradição interna, né? Essênica. Não o islamismo, mas o sufismo, é a parte mais profunda que inclui a meditação, é uma outra tradição. Você tem a tradição da yoga na Índia, e a yoga são 7 yogas, e primeiro tem que purificar, fortalecer o corpo, energizar, toda essa questão, a pranayama da respiração, e muitas outras coisas, cria yoga, então, linha indiana, tem a linha budista, de Buda, né, que era hindu, e foi além do hinduísmo, inclusive além dos deuses hindus, né? Mas a mesma coisa, você tem um budismo religião, e você tem um budismo Vajrayana, Tantrayana, Dzogchen, que aí é muito mais profundo. Você tem o xamanismo, muito do xamanismo está poluído, contaminado, entende? Mas você tem alguns lugares de um xamanismo mais puro, seja dos Andes, da Amazônia, da América Central, da América do Norte, da Patagônia, da África, da Austrália. Os celtas da Europa eram os nativos, os xamãs da Europa, da Sibéria, e assim por diante, esses povos nativos. Tem que procurar muito para você encontrar, né? Desde os aborígenes da Austrália, etc. Então, tem esses caminhos antigos. Do Egito, praticamente se perdeu e virou magia negra. Mas na China, no taoísmo, no Japão, Zen budismo, o Ikigai, lá em Okinawa, alguns esquimós. Então, tem tradições no mundo com mestres autênticos. Mas essa é a questão. A maioria das pessoas quer um livro, quer um mestre online pela internet, pela rede social, não quer esforço. Não, eu ir. Tem gente que eu convido, eu vou dar um workshop agora 23 e 24 de novembro aqui em Florianópolis, o Renascimento, de fim de semana. Tem gente que eu convido, mas é que vai ter uma festa, é que o cachorrinho é que não sei o quê, é que está em outra cidade, é que não sei o quê, mas um fim de semana inteiro, as pessoas ficaram muito distraídas, desviadas, muito sem energia, sobrecarregadas. Então acham que se divertir num fim de semana, tirar férias e ir viajar, vai voltar ao mesmo. Porque a solução definitiva é se meditar até se iluminar, cumprir a missão até se liberar. Fora pequenos detalhes de se liberar do karma pessoal e familiar, negativo, curar os traumas, né? Iluminar a sombra interna. Então, essas coisas, se alguém é inteligente, sabe que precisa de ajuda. Senão é como, eu quero ser médico e vou aprender pela internet autodidata. Sem mestre, sem professor, sem uma escola. Você faria uma cirurgia com médico assim? Então, se realmente você quer aprender a meditar, não adianta ir no spa, na academia, fazer aula de yoga. Essas coisas estão bem para a saúde, mas não para o despertar espiritual. Se você realmente tem esse chamado, que poucos têm, você tem que encontrar. E por isso você está escutando aqui, porque tem sincronicidade. Se você está aqui escutando esse podcast, é porque você está buscando algo mais. Se você ficou até esse momento, é porque você está buscando algo a mais. E talvez o teu caminho seja o do Condor Branco, que é um caminho dos Andes, que foi adaptado ao mundo moderno e foi
integrado e aliado com essas outras tradições, porque no fundo é a mesma essência, mas para cada tipo de mente precisa de um caminho diferente. Não vá fazer uma salada de fruta de vários caminhos, você vai ficar louco, em vez de se iluminar. Exatamente. Muito bem, então. Vamos a uma prática de meditação? Então, eu vou te pedir que feche os olhos, porque meditar é olhar para dentro. Então, é possível olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo, mas depois de muito treinamento. Primeiro, feche os olhos para fora e abra os olhos para dentro. E a primeira etapa é corporal. Sinta seu corpo. Teus pés estão bem apoiados no chão? As pernas estão descruzadas? Se você está de pé ou sentado. Se você está sentado no chão, como é que está? Posição de lótus ou semiloto? E como é que está teu corpo? Desde a medula dos ossos até a pele, desde os pés e mãos até a cabeça. Tem alguma parte tensa? Alguma parte com pouca energia? Alguma parte te chamando a atenção que não está bem? Se sim, dá um carinho nessa parte. Ou esfrega, faz uma massagem, energiza essa parte, alonga essa parte, contrai essa parte, dá uma atenção. Teu corpo é como um filho teu, dá uma atenção, senão vai ficar doente para te chamar a atenção. E a tua respiração é que dá energia ao corpo? Como é que está a tua respiração? Está superficial ou profunda? Está só no peito? Só na barriga? Ou ela expande o peito ao máximo, a barriga ao máximo, e depois contrai ao máximo, de modo que você esvazie completamente e depois encha ao máximo, reciclando bem teu sangue dos gases, te energizando. Dá umas respiradas mais profundas e rápidas para dar uma energizada, uma reciclada maior, tipo... Inala pelo nariz, exala pela boca várias vezes. Tem muitas técnicas de respiração, mas aqui temos poucos minutos, então só um pouco de respiração mais profunda, consciente, consciência corporal. E agora deixa teu corpo aí relaxado. Fala para o teu corpo mentalmente. Relaxa. Se tranquilize. Descanse. Vai repetindo mentalmente esse comando para o teu corpo. Relaxe. Descanse. Paz. Repete para tua mente essa palavra. Paz. Descanse. Relaxe. Paz. E tua mente também vai se relaxando. Não existe o passado, é só memórias. Não existe o futuro, ainda não foi criado. São só possibilidades. Aqui e agora existe. E teu corpo está no aqui e agora. Traz tua mente para o aqui e agora. Existe um aqui e agora físico, corporal, um aqui e agora emocional, um aqui e agora do céu da mente e do sol do espírito. A terra do corpo, a água das emoções, o vento da mente, o céu da mente e a estrela, o sol do espírito. Há uma natureza dentro de você. E visualiza que a terra do teu corpo, imagine a terra do teu corpo fértil, bonita, cheia de plantas medicinais, plantas comestíveis, orgânicas, cheias de energia vital. Imagina teu corpo como sendo uma terra fertilizada, fértil, cheia de bosques, árvores. Imagina florida, um jardim cheio de flores. Imagina teu corpo emocional, das emoções, como as neves que derretem e formam rios de água pura e transparente,
que vão limpando, dando vida à Terra, até chegar ao oceano, fluindo, fluindo, contornando obstáculos, assim são tuas emoções puras. Imagina o céu da tua mente, as nuvens pretas se dissolvendo, ficando brancas, e as nuvens brancas se dissolvendo até desaparecerem, e o céu ficar azul. Um espaço amplo, que vai muito além do corpo e das emoções, um espaço de consciência. E a luz do sol do teu espírito baixa do céu, se aproxima e brilha. E tem uma missão e brilha. Teu ser é um raio de sol, uma chispa de sol, que dá vida a esse corpo físico, emocional, mental. Experimenta essa consciência humana, sendo um raio de sol divino. Experimenta ser um fragmento do todo, sendo lá em essência o todo. Esse é o paradoxo. Ao mesmo tempo, você é esse corpo, pequenininho, separado, você é essas emoções, esses pensamentos, mas ao mesmo tempo você é o próprio espaço, silencioso, você é essa presença de luz, esse raio de sol, você é o próprio sol, essa natureza linda dentro de você. Fora no mundo, os seres humanos, muitos seres humanos inconscientes, ignorantes, manipulados ou manipuladores sem amor, contaminaram a natureza, destruíram a natureza e criaram cidades feias e modos de vida sem princípios, feios, sem beleza, sem bondade, sem verdade. Mas você é o senhor, a senhora, o rei e a rainha do seu mundo interno. E aí você pode criar um paraíso na Terra. A tua natureza interna. Tua primeira missão é com você mesmo, servir ao teu corpo, cuidando bem do teu corpo, servir teu coração, nutrindo de alegria, felicidade, bem-estar, harmonia, boas relações saudáveis, nutrir tua mente com conhecimentos que valem a pena, parar de perder energia e tempo em tantas coisas aí que a tua mente põe atenção e só contaminam a mente ou roubam a energia da mente. Nutrir tua mente de verdadeiros conhecimentos, experiências e meditação. Por um instante, sinta o espaço onde teu corpo físico está. Teu corpo emocional, teu corpo mental, o espaço silencioso. E sinta acima da tua cabeça um pequeno sol brilhante, dourado. Procure escutar, não é momento de falar. Escutar, silenciar para escutar. Com essa abertura, essa receptividade, essa amorosidade. Esse planeta te ama e te serve. O sol te ama e te serve. Teu guia, protetor, mestre no mundo interno te guia e te serve. Agradece. E sinta o amor dentro de ti. E o desejo de servir. Reconheça teus dons, teus talentos, tuas paixões, teus sonhos, teus valores. Se pergunte: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é minha missão? Qual é meu propósito? Se tudo fosse possível, se eu pudesse
usar meus dons e talentos, meus conhecimentos, experiência de vida, se eu pudesse alinhar minha vida com meus valores e princípios, meus grandes sonhos de alma, o que eu faria diferente? Onde eu estaria? Fazendo o quê? Se eu não precisasse mais lutar pela sobrevivência? Se eu tivesse o dinheiro necessário e pudesse viver para realizar uma missão, um propósito, qual seria? E só escute a resposta. Pode vir como uma intuição, um sentimento, uma imagem, uma voz interna que te diz. Pergunte a si mesmo: quem é meu mestre nesse plano físico? Minha mestra ou meu mestre nesse plano físico, que de forma objetiva, de carne e osso, vai me ensinar, vai me tomar pela mão, esse mentor, essa mentora, alguém muito experiente, mais evoluído que eu, me vendo humilde e disposto, com coragem a fazer o que tem que ser feito, vai me conduzir nesse mundo interno, até me iluminar, me liberar e realizar minha missão. Onde está? Eu quero encontrar. Me traga ou me leve a esse encontro. Porque representa fora meu mestre interior, minha essência, mais além do meu ego. Gratidão. Já agradeço desde agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Arro. Respira profundo e vai voltando à consciência externa. Sente teu corpo físico. Respira profundo, pode abrir os olhos. E logo que terminar esse podcast, você pega um caderno e anota a tua experiência e siga meditando. Namastê. Honra e gratidão, Maxuri. Show, gratidão. Gratidão aí por compartilhar as tuas experiências, que tem muito mais. Acho que eu vou fazer uns 10 podcasts com o Maxuri para a gente partilhar mais. Não. Se eu pudesse resumir em uma só coisa, venha na Montanha Condor Blanco comigo. Vamos em janeiro lá para a montanha no Chile. Mesmo que teu caminho seja outro, lá vai te ajudar. Muito. Uma experiência muito profunda, né, Maxuri? Fantástico. Eu sabe cada vez que eu vou para a montanha, desde a primeira vez que eu fui para a montanha, lembra-se da primeira vez, botei os pés, tô em casa. Eu também senti essa familiaridade, né? Tô em casa, né? Ali como se eu já não precisasse de mais nada, já era o suficiente estar ali. É o suficiente estar ali. Fantástico. Assim, lá, grandes experiências, mas a missão está aqui. Exatamente. A preparação, a missão está aqui. Exatamente. Por isso, se alguém quer, aí sente vontade de ter minha ajuda de uma forma mais profunda, pode entrar no meu Instagram, que está aí escrito, DR, de doutor, DR Maxuri, M-A-K-S-U-R-I. DR Maxuri, tem o meu site também, maxuri.com, M-A-K-S-U-R-I, maxuri.com. E aí a gente vai conversar e vamos ver como é que eu posso te ajudar, né? Bacana. Maxuri, os talentos, né? Você tem o MTOL, do qual eu já fiz também, é fantástico. Foi daí que firmou mais alguns talentos que Shanti Han tem, assim como... o teste online, né? O MTOL. Teste online, exatamente. Uhum. É uma das formas de certa forma, de ter consciência da sua missão de vida, né? Que ali eu juntei mais de 20 métodos, né? Tem o DISC, o MBTI, os 4 elementos, 4 temperamentos, as inteligências múltiplas, o Eneagrama, os talentos dos 7 chakras, 7 corpos, 7 caminhos ancestrais, as virtudes e forças do Martin Seligman da psicologia positiva, e tem mais de 20 métodos que eu fui juntando, e é o único que
diferencia e compara os talentos naturais e as competências adquiridas. Ali no sistema tem mais de 600 talentos registrados, cadastrados, tem mais de 2.500 profissões, especialidades, cargos e funções, então vai mostrar para a pessoa o caminho dela, né? É muito assertivo, profundo, e no relatório tem muitas dicas. Então, no método Passion & Talent, você faz o teste, depois uma sessão comigo de devolutiva do teste, e depois, se quiser, um acompanhamento e orientação com mentoria por 3 meses, 6 meses, um ano, quanto quiser. É fantástico, gente. Olha, ligo para todo mundo, faz o MTAL com o Maxuri. Se tiver dúvida, e vai aparecer. Para quem assistir, vai aparecer de vez em quando uma caixinha de perguntas para a pessoa fazer a pergunta. Então, deixe sua pergunta nos comentários, entre em contato com o Maxuri, conheça o trabalho dele, né, tanto como treinador, como todas as funções que ele já falou, e mais um pouco, né, Maxuri? Mas conhecer a MTAL e, quiçás, a gente se encontre, né? Quem está nos assistindo, nos ouvindo, a gente se encontra lá na Montanha de Condor Blanco. Fica o convite aí também do Chantiran e o reconvite, né, do Maxuri também. Então, Maxuri, uma vez mais... Né, gratidão, Chantiran, gratidão a vocês todos aqui que nos prestigiaram. Tamo junto, viu? Parabéns aí por estar aqui e medita, medita, medita até conseguir o que você tanto quer. Gratidão, Maxuri. Muito bem, chegamos ao final do nosso Meditantes Podcast de hoje. Gente, não sei você que você está assistindo, me ouvindo nesse momento. Que experiência profunda, hein? Eu, particularmente, faço isso. Eu volto e assisto novamente. Então, te convido, volta, assiste de novo. Se fizer sentido para você, curte, comenta, compartilha, envia suas perguntas. Com certeza, Olha, eu tenho dezenas de perguntas para fazer para o Maxuri, baseado nas falas dele. Imagino que você também. Então, eu convido você a fazer também essas perguntas, a entrar em contato com ele, conhecer mais o trabalho dele. E também um outro convite muito especial. Envie esse podcast para o maior número possível de pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, assim como você se inspirou, como foi bom para você, com certeza vai ser bom para outras pessoas também. Então, fique à vontade. A gente segue compartilhando essas experiências em meditação com todos vocês. E com você, especialmente, que chegou até aqui. Honra e gratidão. Meditantes Podcast, experiências em meditação.